meus amigos do Grilo Falante. É bom estar aqui novamente, agora no espaço aqui do YouTube. Olha, vocês já pensaram que cada encontro nosso aqui é uma experiência de leitura, mas é uma experiência de reflexão, é uma experiência de troca entre nós, leitores, estejamos aqui nesse campo virtual, estejamos nos encontrando nas livrarias, nas ruas, entre amigos. Olha, de toda forma, há obras literárias circulando e nos impressionando profundamente. E eu queria falar sobre uma delas aqui agora com vocês. Mas antes eu queria pedir aquela velha e boa estratégia, o joinha. Não se esqueçam do joinha. Não se esqueçam de fazer seus comentários no final. Sempre ajuda muito, muito o canal a ser mais divulgado pelo YouTube. Faz parte, né, do mecanismo de divulgação do trabalho. E, olha, indica para os amigos. Vamos crescer. O canal está crescendo, mas se pudermos crescer juntos com a colaboração de vocês, será muito melhor. Bem, eu tenho aqui uma novidade. Eu já até contei o pessoal lá do Instagram que me segue lá. Estão convidados o pessoal do YouTube para ir para o Instagram, do Instagram para nos visitar aqui também no YouTube. Mas que eu tenho feito algumas parcerias muito bacanas e uma delas está aqui na minha mão agora, que é com a Quixote Do. É uma livraria, uma editora aqui de Minas Gerais, de Belo Horizonte, de um pessoal muito querido, muito amado. E eles me enviaram aqui este livro com essa capa linda e eu li rapidamente porque eu comecei a ler e fui sendo realmente assim resgatada pelo texto, resgatada, porque ele vai num crescente e eu gosto muito disso, de devagarinho sendo tragada ali, né, por cada página, como se fosse ali um mar parecendo primeiro manso, depois ele vai começando a movimentar as suas águas. E olha, o que não falta aqui são águas, são viagens, porque o rio é entre nós, né? E o autor é o Tiago Zanon, esse moço que está aqui atrás. Ele é paulista, ele na verdade é da área da economia, a sua formação, a sua pós, tudo na área da economia, diferente, né, de pensarmos na formação como escritor, mas ele fez recentemente até o curso também de escrita criativa e se enfronhou pela arte da narrativa e eu creio que essa experiência dele aqui já nos traz muitas promessas. O que conta essa história? É uma história de amor. É uma história de amor muito bacana entre dois rapazes. Um é um brasileiro, ele está aqui no Brasil, em São Paulo, é filho único de um casal extremamente rico, ele fala que as famílias muito ricas, muito abastadas mesmo, e ele cresceu ali sem ter muito assim, afeto até por aquele tipo de vida com luxo, né, com os compromissos sociais que uma vida como essa requer às vezes dos indivíduos. Ele sempre foi mais desligado ali das movimentações sociais, econômicas da família, o pai e a mãe. E a mãe parecia sempre muito cordata com o pai, e o pai, embora quisesse naturalmente que ele se inteirasse dos negócios, que ele se entregasse também àquela vida da economia, o rapaz, o Alex, ele se interessou muito jovem pela medicina, ele queria ser médico. Ele demonstrou logo que não teria interesse em seguir aquela carreira do pai, os negócios do pai, estar muito a par, e seguiu sua carreira própria. E o pai não, sim, diz em algum momento, né, que gostaria de ter o mais próximo, mas não interfere também nas escolhas do filho, é bem bacana. E ele está aqui, né, fazendo curso de medicina e decide, num certo momento assim, meio sabático, um períodozinho intervalar, ele vai para a Europa com um amigo, o Fabrício, um amigo de muitos anos, e eles viajam pela Europa e chegam a Praga. E em Praga ele está caminhando, conhecendo a cidade, né, querendo conhecer as minúcias, né, da cidade, o clima da cidade, as pessoas da cidade, e ele se depara no mercado com um jovem que estava experimentando ali algumas frutas e ele fica profundamente impressionado pelo jovem. E ele também não passa desapercebido, até que eles têm um breve contato e a partir dali
vão ter alguns encontros. Na verdade, isso vai acontecer muito rapidamente, são 2 dias, mas muito intensos, de uma atração física muito intensa, de uma paixão que já começou de uma forma complexa, meio sofrida. Bom, mas ele tem que ir embora, ele tem que partir, e ele acaba deixando para o rapaz, o Sebastian, que na verdade é um chefe, um dinheiro para ajudá-lo a pagar uma conta de aluguel da casa onde ele morava, que o rapaz morava com o pai, a quem ele precisava de um certo cuidado especial, e vai embora. E deixa isso como uma atitude, assim, a princípio de boa vontade para com o rapaz, uma lembrança, né, dos bons momentos que eles tiveram. Ele volta para o Brasil, volta para os seus estudos de medicina, decide mudar, né, sua residência, reiniciar uma residência agora em cirurgia torácica, algo complexo, que ele se envolve muito, ele fica noites, faz plantões no hospital, ele é muito dedicado, muito estudioso da medicina e também muito carinhoso com a família, mas sem ter essa participação, como vimos inicialmente, nos negócios da família, como seria esperado, né, que ele tivesse, mas é um caso à parte para ele. E ele teve um ex-apaixonado, Paulo, com quem ele vai se encontrar, começa a se envolver novamente, e que é muito bem quisto, inclusive pelo pai e pela mãe. E eles começam um relacionamento agora mais duradouro, vão morar juntos, têm uma vida social, parece que estão muito bem, mas a lembrança do passado não deixou a cabeça do Alex, né? Então ele acaba viajando num certo momento para Paris com a mãe, com o Paulo. A mãe gostava muito do Paulo, ele era uma excelente companhia também para a mãe dele. Viajam e por uma obra do acaso ele acaba reencontrando o Sebastian, aquela chama, aquele ardor, aquela vontade de largar tudo, aquela coisa, sabe, de jovem, muito apaixonado, né? Mas vem outros atropelos e assim sucessivamente. O mais interessante é que essa narrativa se começa nos anos 90 e vai terminando no início dos anos 2000. São 25 anos de idas e vindas, de viagens, de encontros e reencontros, sempre profundos, marcantes. E numa desses encontros, quando ele decide novamente, de uma forma bem juvenil, até aquela paixão bem avassaladora, largar tudo, inclusive o atual companheiro dele, o Paulo, a mãe vai chamá-lo, que parecia sempre muito voltada apenas para a vida social. Ele leva um susto com aquela chamada da mãe, porque ela vai dar a ele, vamos pensar, um norte, vai falar palavras duras com ele, que no momento, claro que ele vai receber mal, mas ele vai trazer aquilo para dentro de si, vai ser motivo de muita reflexão, e com o passar dos anos, ele vai aceitar as palavras da mãe e vai repensar muitas das suas atitudes em relação a tudo, a vida profissional, seus relacionamentos, inclusive ao Sebastian. Olha só que momento bonito. Eles estão em Paris quando ele reencontra Sebastian e aí a situação dele com o Paulo fica um pouco delicada. Não vou contar muito, senão é spoiler, né? Eu acho que o Zanon não ia gostar que eu ficasse dando spoiler aqui. Mas as palavras da mãe são fantásticas e o livro cresce muito nesse sentido. Começa assim com nós temos a sensação de um pouco assim da vida de um rapaz jovem, muito sem compromisso, querendo aventuras, e vai num crescente a ser tomado, né, por esse estado de paixão, Eros, né? E a partir daí muitas experiências profundas vão solapar esse rapaz e também a esse outro rapaz que é o Sebastian, que tem uma vida muito complexa, muito sofrida também. Ora, é uma história de amor. É uma história de amor. E olha o que a mãe fala com ele em determinado momento. Fala assim, olha, as palavras de mamãe começavam a me machucar. Como eu disse, até uma sentada nele, né? Olha, você não é um lutador. Embora tenha um mérito profissional, como eu disse, ele se dedicava muito à medicina, ele se tornou um grande médico. Você merece o descaso com que seu pai às vezes te trata. Ele é um lutador e consegue ver através de você como ninguém. Você segue pela vida com um senso de merecimento tamanho, fingindo que despreza tudo e todos. Tudo te enfada, se veste como um menino de rua se não escolhem a roupa por você. Ele fazia isso, ele usava roupas que não tinham muito a ver com o lugar social que ele pertencia, onde ele deveria
às vezes, né, ter um cuidado maior, ele não tinha esse cuidado não. Bom, que preguiça. Então, meu filho, porque eu te amo, te digo, acorde enquanto é tempo e pare de tratar como dever da existência toda a sorte que você tem. Porque seu grande mérito na vida é este, ter sorte e subir as escadas sem um segundo olhar. Olha, eu vou dizer uma coisa, depois que eu li a narrativa, eu fiquei pensando de todas as situações pelas quais ele passou, com o Paulo, com o Sebastian, com outra pessoa que vai aparecer na vida dele, com o pai, com a mãe, com as pessoas da sociedade ali, que na verdade isso não é muito ressaltado, mas sim, né, dentro do hospital, ela tem razão quando ela diz que ele teve sorte, porque apesar desses percalços, desses equívocos da vida amorosa que o atormentavam, que o afetavam também nas suas outras relações, ele acaba conseguindo se construir e reconstruir. Então eu penso que o aspecto que ela fala de sorte seja nesse aspecto. Ele não é muito privado, ele não é muito punido em relação às inconsequências de algumas atitudes que ele toma em relação às pessoas com quem ele se relaciona. E mesmo quando ele se pensa profundamente apaixonado. Como vai finalizar essa história, né? O rio entre nós, que é o rio lá de Praga, né? Budapeste tem um rio que separa as duas cidades, aquela coisa toda também, né? Em Praga, Budapeste. Bom, mas a questão é o seguinte, e eu não posso falar muito, só dar spoiler, mas o que eu posso dizer a vocês é um crescente. 25 anos depois, inclusive a partir de algumas perdas, não é? Quando ele começa a escrever e reconstituir a sua história e tentar perceber com os olhos das outras pessoas também o que ele não fez no passado, a maturidade traz a ele essa condição. É algo muito bonito, muito elaborado aqui pelo Zanon. Eu gostei muitíssimo disso. A personagem ela tem uma construção muito lógica, muito ética, está fundamentado nele, ele é o protagonista, esse rapaz que lembra, né, dessa sua história pregressa da juventude até a maturidade, ele termina a história com 50 e poucos anos, mas bem sucedido, continua muito bem sucedido, tem um lado filantrópico, né, com que ele tem para si da fortuna da família, ele exerce uma filantropia muito bacana. Isso mostra, inclusive, o desenvolvimento do caráter, né, humano. E foi essa paixão da juventude, que na verdade é uma paixão que vai percorrer toda a sua vida. Eles vão ter momentos de encontro e desencontros ao longo dos anos, que realmente assim emociona muito. Eu acho que Thiago Zanon nos trouxe aqui realmente uma narrativa muito interessante para quem quer conhecer uma boa história de amor, bem contemporânea, bem esse século XXI, né? Bem nessa diversidade de situações sociais em que as experiências amorosas ocorrem em acordo ou desacordo. Eu creio que tudo isso vai colaborar muito para a gente entender melhor esse universo dos apaixonados. Eu deixo aqui para vocês então essa sugestão muito bacana, tá? O Rio Entre Nós, Thiago Zanon, né? A quem deixamos aqui o nosso abraço, e a Quixote Do, né? Com essa parceria agora com o Grilo Falante, que nos presenteou com essa obra tão bonita. Mas me conte, você já viveu uma grande paixão? Já leu uma obra que te impactou também sobre uma grande paixão? Olha, eu queria muito ouvir isso. Nós poderíamos conversar quanto tempo sobre paixões acontecidas e desacontecidas, não é, amigos? Mas eu aguardo aí seus comentários e o seu joinha, e até o próximo encontro com o Grilo Falante. Grilo Falante e vocês. Um abraço literário.